Sejam todos bem-vindos à nossa aula de SST, e nós sabemos que é um assunto polêmico, principalmente agora em 2023. Estamos falando de multas, estamos falando de novidades, está chegando o PPP eletrônico e como é que vai funcionar tudo isso. E o objetivo aqui é que vocês possam entender de forma bem detalhada tudo isso. Luciana, SST está entrando agora em 2023? Não, SST já tinha um cronograma que começou em 2021 para as empresas de primeiro grupo, 2022 para as empresas de segundo e terceiro grupo, e depois de um ano já em vigência, estamos iniciando com o PPP eletrônico, estamos iniciando com multas, certo? Então, eu vou compartilhar com vocês uma tela para que vocês vejam como é. Luciana, como é que eu faço para tirar dúvidas, quando eu tenho dúvidas de SST? Vou mostrar aqui. E-Social. Você vai entrar no seu pesquisador, no meu caso aqui é o Google, E-Social. Quando você entra aqui, nós temos login E-Social. Não é esse que vocês vão entrar, vocês vão baixar um pouco e entrar aqui no E-Social Gov portal gov.br. Por quê? Porque aqui eu entro dentro do portal e no portal vocês podem acessar todos os dias, uma vez por semana, sempre que vocês tiverem dúvidas. O portal, ele traz aqui essa tela de notícias das coisas que estão acontecendo no momento. E dentre essas notícias, login de acesso, né, que vai ser a partir do vai ser feito pelo gov.br. Temos também a parte de segurança e saúde do trabalho. Por exemplo, quando aparece essa tela, segurança e saúde do trabalho, que está aqui na informação do meio, se eu clicar em cima, ele vai me trazer a informação. Vamos começar falando dessa informação, por exemplo, que é perfil profissiográfico previdenciário. O que é isso? O perfil profissiográfico previdenciário, ele foi criado para que a Previdência pudesse identificar quem são as pessoas que têm direito à aposentadoria especial. Luciana, o que é aposentadoria especial? Aposentadoria especial é aquela em que a pessoa se aposenta antes das regras normais. Por exemplo, há 30 anos de contribuição. Não, na aposentadoria especial, a pessoa pode se aposentar com 15 anos, com 20 anos ou com 25 anos de contribuição. Mas por que a pessoa pode se aposentar antes? Ela pode se aposentar antes porque ela trabalhou por um período exposta a agentes nocivos, tá? Que podem ser físicos, químicos ou biológicos, e esses agentes fizeram mal para a saúde. Então, ela perdeu a saúde muito mais rápido do que qualquer outra pessoa que trabalhou num trabalho normal e chegou na idade, né, numa idade mais avançada. Então, ela acaba tendo problemas de saúde antes. Por isso, a aposentadoria especial, ela acontece antes do prazo do geral das demais aposentadorias. Isso é aposentadoria especial. Mas para que a Previdência saiba quem é que tem direito à aposentadoria especial, eles criaram o PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário. E nesse perfil, ele diz se a pessoa sofreu acidente de trabalho, se ela trabalhava exposta a algum agente nocivo, qual que era, se era físico, se era químico, se era biológico, qual o grau da exposição a esse agente nocivo, né? Enfim, a concentração desse agente nocivo, para que você pudesse entender se ela tinha ou não direito à aposentadoria especial. Então, vejam a importância do PPP. E tudo isso foi transformado agora num documento eletrônico. Então, esse PPP eletrônico, ele passa a ter vigência a partir de 1º de janeiro de 2023, certo? Então, a partir de 1º de janeiro de 2023, nós não vamos mais fazer um PPP físico. Então, Luciana, não tenho mais que fazer PPP em papel? Não é isso. Nós vamos fazer PPP em papel para os funcionários que já trabalham na empresa, com informações até 31 de dezembro de 2022.
a partir de 1º de janeiro de 2023, essas informações já estão dentro do e-social, já estão lá no gov.br, já estão no meu INSS, e o próprio trabalhador ele tem acesso para consultar no meu INSS e será liberado a partir do dia 16 de janeiro de 2023. Então, esse é o fundamento do PPP. É para isso que serve esse documento, para definir se a pessoa tem ou não direito à aposentadoria especial. Mas, Luciane, para fazer esse documento? Para fazer esse documento, nós tínhamos o antigo PPR, que hoje é o PGR, tá? Então, antigamente era o PPRA, e o ano passado mudou para PGR. Então, a partir do PGR, que é o documento, o programa de riscos, né, de gestão de riscos, que verifica, vai lá na empresa, cada setor, o pessoal da segurança do trabalho, os engenheiros, os técnicos de segurança, eles analisam todas as questões de risco, eles analisam todas as questões de agentes nocivos e documenta tudo isso. Isso é o PGR. E esse PGR, todas essas informações do PGR, de risco, da disposição a agentes nocivos que as pessoas estão ali, né, recebendo durante o trabalho, que pode definir uma aposentadoria especial ou não, ela entra no evento S2240, que é o evento de riscos, que já está subindo para o e-social, certo? E aí nós temos também o evento de monitoramento, que é o evento dos ASOS. Por quê? Porque quando uma pessoa é contratada, nós temos que fazer o ASO admissional. E nós temos o ASO periódico, temos o de mudança de função, de retorno de afastamento, temos vários, temos o do demissional, e todos esses ASOS, eles devem subir as informações de como estava a saúde do trabalhador quando ele foi contratado, como continuou a saúde dele, se foi prejudicada, se tinha a ver com o trabalho ou não, e quando ele é desligado da empresa, como que estava a saúde dele quando ele saiu da empresa. Então, é um histórico de saúde do trabalhador, de quando ele entra, do que ele já tinha, né? E de quando ele sai, caso ele tenha adquirido alguma coisa, tudo isso fica registrado e isso é verificado através dos exames complementares que ele faz. Tá? Então, ele faz o exame de sangue, raio-x, eletrocardiograma, eletroencefalograma, enfim, existem vários tipos de exames, e cada um conforme cada função, só para vocês entenderem, e tudo isso é monitorado, tá? Então, vai ficar um histórico do trabalhador de quando ele entrou na empresa, durante todo o período que ele ficou na empresa e quando ele saiu da empresa, como estava a saúde dele. E isso também vai definir as questões de aposentadoria especial. Isso também pode definir, por exemplo, uma doença ocupacional, sabe? A CAT por doença ocupacional e não por acidente. Então, esse monitoramento, ele pode definir também que o trabalhador, pode ser que ele não tenha direito à aposentadoria especial, mas pode ser que ele tenha adoecido por conta do trabalho e ele tenha direito a um afastamento por doença ocupacional, como se fosse um acidente do trabalho, com estabilidade, enfim, com vários direitos aí, referente às questões previdenciárias. Então, vamos tomar muito cuidado com as questões de SST, porque elas vão diretamente para o Ministério do Trabalho, para a Previdência, para a Receita Federal, certo? Um outro detalhe que eu quero mostrar para vocês é o cronograma. Luciana, estou em dúvida desse cronograma, então vou compartilhar a tela com vocês. Vamos voltar lá. Então, aqui, perfil profissiográfico previdenciário. Essa é o PPP, né, eletrônico. Então, ele está, veja aqui, no site. Ele poderá ser visualizado a partir de 16 de janeiro no site ou aplicativo do Meu INSS. Então, cada trabalhador vai ter acesso ao seu PPP em tempo real. Não precisa mais esperar ele sair do trabalho para ele ir lá e a empresa fazer o PPP e entregar para ele, tá? Só que somente com as informações a partir de 1º de janeiro. Então, aqui embaixo, quando a gente vê, ele deixa bem claro a portaria 313, certo? E a 1010,
que vem falando que o PPP eletrônico, ele começa em 1º de janeiro de 2023 e ele substitui o PPP em meio físico para comprovação de direitos junto ao INSS, tá? A partir dessa data. Então, Luciana, os funcionários que entrarem a partir de janeiro de 2023, eu não preciso fazer PPP por papel físico, não precisa mais. Mas os que já estavam na empresa, eu vou fazer de quando ele entrou até 31 de dezembro de 2022. A partir de 1º de janeiro, já está as informações dentro do meu INSS que foram enviadas pelo E-Social. Então, se você tem alguma dúvida sobre o PPP, anota aí que no final da aula a gente vai falar mais sobre isso. Voltando aqui, eu quero falar agora sobre o cronograma do E-Social, certo? Então, quando a gente entra aqui no portal, mostrando novamente para vocês, estou entrando aqui no portal do E-Social, no gov.br. Quando você desce um pouquinho aqui, você encontra o cronograma de implantação. Então, está aqui o cronograma de implantação, certo? Atualizado, e aqui ele tem 4ª fase, envio das informações dos eventos 2210, 2220 e 2240, que são os eventos de SST, certo? Então, grupo 1, empresas, né, as grandes empresas com faturamento anual superior a 78 milhões, eles entraram a 4ª fase em 13 de outubro de 2021. Para o grupo 2 e grupo 3, a 4ª fase começou em 10 de janeiro de 2022, então há um ano atrás, certo? Então aqui nós temos o grupo 3, que são as empresas do Simples Nacional, e entidades sem fins lucrativos, e também todas aquelas empresas que não possuem fins lucrativos, tá? Aqui a gente está falando de todos os tipos de sem fins lucrativos, inclusive de condomínios, estamos falando de sindicatos, de igrejas, tá? Então, todos os tipos de sem fins lucrativos. Também entraram, 4ª fase, 10 de janeiro de 2022, deverão enviar os eventos de SST, então vejam, há um ano atrás, certo? Grupo 3, empregadores pessoa física, exceto doméstico, inclusive produtor rural pessoa física, também começou em 10 de janeiro de 22, há um ano atrás. E grupo 4, órgãos públicos e organizações internacionais, a 4ª fase está iniciando exatamente agora, em janeiro de 23. Então, somente para órgãos públicos e organizações internacionais que realmente começou agora em 23. No restante, já começou e grupo 2 e 3 há um ano atrás e grupo 1 há mais de um ano, certo? Então, tá aqui o cronograma, tudo certinho. Luciana, eu quero essa legislação. Tá aqui a portaria conjunta, número 71 de junho. Eu vou deixar o link lá no YouTube, caso algum de vocês precise para comprovar, né, para checar esse cronograma. Então, aqui tá certinho todos os grupos, as datas, certo? E aqui no final ele tem até um anexo, que é um quadro, dizendo as fases, tá? Então, aqui, 1ª fase, 2ª fase, 3ª, 4ª fase, e os grupos, e aqui a 4ª fase, que é eventos de SST, a partir de quando que passou a ser obrigatório, e somente esse aqui que houve mudança, que órgãos públicos, que passou a ser agora a partir de 1º de janeiro. Então, gente, todo mundo já está obrigado a eventos de SST. Temos aqui a portaria conjunta, temos aqui o cronograma dentro do portal, caso você queira consultar. Olha aqui também tem também a tabela, tudo bonitinho, cronograma de implantação. Vocês podem imprimir, mandar para o cliente se ele tiver dúvida, ok? Sobre todas as informações. Também, dentro do portal, aqui nós temos documentação técnica. Aqui, nós temos o manual do E-Social. Então, se você tem qualquer dúvida em relação ao preenchimento da CAT,
Vou aumentar aqui para vocês o tamanho, para ficar melhor para ver. Preenchimento da CAT, como eu envio o arquivo de ASO, nós temos tudo aqui. Se você der um Ctrl F aí no seu computador, você consegue abrir essa aba de localização na página. Então, se você colocar aqui nessa aba SST e der um Enter, ele vai trazendo tudo que tem no manual, você pode ir dando Enter, olha, a respeito de SST. Tá? Tudo que tem a respeito. E isso serve para outras coisas também, tá? Então, é bem legal a gente saber dessas facilidades de pesquisa, tá bom? Então, eu vou até mostrar algo interessante para vocês, que é quais são os arquivos considerados para o SST. Então, é o 2210, Comunicação de Acidentes do Trabalho, o 2220, Monitoramento da Saúde do Trabalhador, que são os ASOS, e S2240, Condições Ambientais do Trabalho, Agentes Nocivos, que é aquele que leva as informações do PGR. Como eu disse para você, que o pessoal da Segurança do Trabalho foi lá, fez as medições, setor por setor, função por função, quais são os agentes nocivos que a pessoa está exposta e se a pessoa tem ou não direito à insalubridade, se ela tem ou não direito à periculosidade, se ela tem ou não direito à aposentadoria especial, certo? E todas essas informações vão no 2240, inclusive se ele usa EPI, qual EPI que ele usa, com o código do CA, lá do Ministério do Trabalho, tudo bonitinho, certo? Então, quando você começa a pesquisar aqui, você vai vendo tudo que tem a respeito do assunto. Uma outra coisa interessante que eu gostaria que vocês vissem também sobre o SST é que tem outras coisas que são ligadas a ele, mas não estão ali naquela pequena lista, tá? Uma delas é a questão dos treinamentos, certo? Treinamentos obrigatórios. Então, treinamentos obrigatórios, eles vão dentro do arquivo de admissão do trabalhador e não está na listinha de SST. Isso pode ser um problema. Por quê? Porque é um campo obrigatório, a empresa tem que informar e como não está na listinha, às vezes ela passa desapercebido dessa informação. Treinamentos e capacitações obrigatórias, conforme NRs do Ministério do Trabalho, tabela 28, como, por exemplo, NR10, né, para quem trabalha com eletricidade, NR12 para quem trabalha com máquinas, operador de máquina, manutenção de máquina, limpeza de máquinas. Então, é obrigado a informar se a pessoa recebeu treinamento obrigatório das NRs. E isso tem que ser informado na admissão. Se você registrar um eletricista e não informar, né, se ele fez o treinamento de NR10, já tem um problema aí, tá? Por quê? Porque lá na frente, se acontecer alguma coisa, não tem como a empresa provar que ele passou pelo treinamento, porque não foi informado lá dentro do E-Social. Se ele tinha o treinamento da NR10, se estava em dia, né? Enfim, todas as informações. Então, essa é uma das coisas que está relacionada a SST e não está na listinha oficial. Um outro detalhe que também não está é o evento de afastamentos, tá? Então, Luciana, mas eventos de afastamento estão ligados também ao SST? Estão. E eu vou mostrar aqui para vocês onde é que está escrito isso, que afastamentos está... Por que que está ligado a SST? SST, gente, é saúde e segurança do trabalho, e essas informações são extremamente importantes para quem? Para a Previdência, certo? E a Previdência, como ela quer acompanhar a saúde do trabalhador, tudo o que está acontecendo no ambiente do trabalho, os afastamentos por doença, os CIDs, né, os tratamentos que o trabalhador está fazendo, tudo isso tem a ver com todo o controle que a Previdência faz, principalmente para que
ela possa avaliar se aquele problema de saúde, daqueles atestados médicos que estão subindo, daquela cirurgia que o trabalhador fez, se tem alguma coisa a ver com a função, porque ele estava exposto a um agente nocivo que a empresa não informou, ou por acaso ele adoeceu por conta do trabalho. Então, percebe? Está ligado, e eu vou mostrar aqui para vocês. Então, nós temos aqui grupo SST. Olha o que nós temos dentro desse quadro. Vejam. Isso aqui está na página 18, tá? Como vocês podem ver aqui do manual do E-Social. Quais são os eventos do grupo SST que vão para a Previdência e servem de base de análise de situações de saúde do trabalhador? O 2210, Comunicação de Acidente de Trabalho, que é a CAT, o 2220, Monitoramento da Saúde do Trabalhador, que são os ASOS, admissional, periódico, mudança de função, demissional, afastamento temporário, os atestados que estão subindo ali de afastamentos, né, as informações de afastamento acima de 15 dias, e o 2240, condições ambientais do trabalho e os agentes nocivos. Então, veja que na página 18 está bem claro de que tudo isso tem a ver também com o SST. E lembrando da questão dos treinamentos que está lá no arquivo de admissão. Luciana, ele era operador de máquina, ele fez um curso de elétrica no Senai, nós vamos promovê-lo para eletricista. Muito bem, então na hora que for promover esse trabalhador para eletricista, nós temos no mesmo arquivo ali que nós estamos enviando a alteração, o 2206, que é de alteração de contrato, nós vamos mudar o salário, nós vamos mudar a função e nós vamos informar o treinamento NR10. Gente, são detalhes importantíssimos que não pode passar batido, vocês não podem esquecer, tá bom? Então, fica a dica aí da questão do afastamento temporário, que também é acompanhado pela Previdência, pelo Ministério do Trabalho, e também dos treinamentos obrigatórios da tabela 28 do E-Social. Então, outras coisas. A partir de 23 está previsto multas referente a arquivos de SST. Que multas são essas? Multas por não informar, multa por informar fora de prazo, multa por não informar corretamente os dados. Por exemplo, se o trabalhador estava exposto ao risco, se ele realmente tinha direito à aposentadoria especial, e isso não foi informado, ou foi informado corretamente. Portanto, nós não podemos, toda vez que a gente admitir um trabalhador, não podemos esquecer de enviar o arquivo de risco dele, o S2240, admitir o trabalhador, não podemos esquecer de enviar o ASO de admissão dele, tá? Na admissão, não podemos esquecer de verificar se eles têm algum treinamento obrigatório, conforme as NRs do Ministério e a tabela 28 do manual, certo? Então, são detalhes que nós temos que prestar atenção. E eu quero deixar uma outra dica, uma outra situação, uma outra informação importante. Nós nos acostumamos a olhar para a questão de PPRA, vamos falar do antigo PPRA, uma vez ao ano. Uma vez ao ano, a gente tinha que renovar o PPRA, ia o pessoal lá, fazia o PPRA, documentava e a gente guardava na gaveta. Agora, não. Agora, esse PPRA tem que subir para o E-Social, e ele tem que subir em tempo real. É na admissão, é cada vez que o trabalhador muda de setor, muda de função, muda o risco, nós temos que atualizar isso lá dentro do E-Social. Então, se ele mudou de setor e os riscos são diferentes, nós temos que enviar um novo arquivo de 2240, informando o novo setor, os novos riscos, os novos EPIs, toda a nova condição de risco que ele está, de agente nocivo que ele está exposto, enfim, de EPI, de EPCs, tudo. Então, nós temos que ter agora esse olhar de que a questão saúde e segurança do trabalho é todo dia. Tá? Se por um acaso, em algum momento, um EPI não está sendo efetivamente funcional e precisa trocar aquele EPI, por exemplo, ele usa o protetor auricular
interno, de repente ele tem que começar a usar o de concha, ou acrescentar também. Essa informação a gente tem que enviar para o e-social. Olha, usava esse, agora vai usar aquele, ou vai usar esses outros dois. Entenderam? Então, saúde e segurança do trabalho agora é dia a dia. São informações que vão aparecer todos os dias na empresa e nós temos que enviar todos os dias para o e-social. Então, não é mais apenas uma vez por ano. Então, subir a carga inicial do 2240, eu esqueço. Ou só vou atualizar depois de um ano, ou depois de 2 anos, quando atualizar o PGR. Não. Na verdade, nós vamos atualizar a cada situação que ocorrer. Então, Luciana, como eu vou saber? A empresa tem que ter, se ela não tem um técnico de segurança do trabalho interno, ela tem que ter alguém responsável por acompanhar essas situações de mudança de risco, de mudança de EPIs, que vão impactar no PPP, tá? Porque é isso que compõe o PPP do funcionário. CAT, acidente de trabalho que ele teve, tá? Ou doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho, CAT de doenças ocupacionais, riscos que ele está exposto durante o trabalho, tá? Os agentes nocivos físicos, químicos e biológicos, os afastamentos por doença, que eles também vão analisar, tá? Então, isso a gente também precisa ficar de olho. A questão dos treinamentos das NRs, principalmente NR 10 e 12, se estão em dia ou não, que é elétrica, toda a parte de trabalho com elétrica, energia elétrica, e também com operação de máquina, limpeza de máquina, manutenção de máquina, lubrificação de máquina, também tem que ter treinamento, tem que subir para o e-social, certo? Então, é todo um conjunto de trabalho, o SST, é muito mais amplo do que a gente imagina, não é só um PGR, só enviar um ASO para o e-social, ou uma CAT quando tiver, e assunto encerrado. Não é assim, tá? SST agora, nós temos que olhar todos os dias. É um olhar, né, que tem que ser amplificado, tem que ser geral, tem que ser todo dia, e nós temos que ir atualizando isso conforme for ocorrendo as situações dentro do e-social. Então, essas são as informações que eu estou deixando para vocês hoje. Vou fazer mais aulas falando mais sobre o S2240, sobre o 2210, sobre o 2220. Vamos falar mais de afastamentos. E, assim que terminar essa aula, para quem está assistindo ao vivo, eu vou abrir aqui a oportunidade de tirar todas as dúvidas. E se você quer participar das nossas aulas ao vivo para tirar dúvidas, para perguntar, eu vou deixar o link aqui no YouTube. Você entra em um grupo de WhatsApp, eu vou estar sempre enviando os links das aulas lá. Você participa ao vivo, tira dúvidas e você vai estar por dentro aí de todas as novidades, tá bom? Então, se você gostou da aula, deixe um like e compartilha para os colegas de trabalho e acompanha que sempre vai ter novidade aqui com a gente.